Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. o pode ir embora é o máximo. Mas fiquem aí, a gente pode ensinar. Então, a ideia desse episódio é a gente falar justamente sobre bom humor, né? A importância do bom humor. Como Sempre cultivar fomos bom bem-humoradas? humor. E essa pergunta, né? Sempre fomos bem-humoradas? Eu já posso dizer de cara que não. Eu também. Inclusive, eu fico pensando, bom humor é uma das minhas metas. Não ter mau humor. Ou melhor, o não, né? É manter o meu bom humor pra tudo. Uhum. Teve uma dinâmica que eu fiz que justamente tinha que colocar um propósito, né? Aqui eu fazia esse propósito. E foi que eu não teria mais mau humor. Mas não é verdade. Porque tem momentos que você nem tem controle e alguma coisa te afeta e o mau humor vem. Então, que eu tenha sempre a consciência de que isso está acontecendo comigo. Sim. Acredito ser um grande insight. Eu, desde pequena, fui taxada de ser metida. Quando eu te conheci, que eu olhei pra você e pensei, Jesus abençoa. Só Jesus na causa. Não, eu tinha a cara mais fechada, realmente. E muitas pessoas me achavam antipática. Na rua em que eu morava, muita gente achava que eu era antipática. E aí eu sempre dizia, eu cresci menina, eu era a única menina da rua. Tinha um monte de menino. Quando eu passava na rua, eu morria de vergonha, então eu não cumprimentava ninguém. E o meu pai também sempre foi muito mais, assim, fechado, bravo, turrão. Enfim, durante muito tempo eu tive a cara mais fechada. Mas eu sempre tive a fama de ter gargalhada espalhafatosa, né? Então, com quem eu conhecia, eu já conseguia ser Tu tem a bem-humorada. gargalhada mais linda que eu conheço. Então, já fui taxada disso também, de ter a gargalhada muito chamativa Ah, e mas ela é linda. espalhafatosa. Fica, continua. Mas muitas pessoas falam que é a minha marca, É o né? julgamento. É. E, enfim, depois, assim, principalmente depois que a gente entrou na naturologia, né? A gente vai aprendendo tanta coisa, expandindo a consciência e fazendo novas escolhas mais lúcidas e consciências. E essa questão do bom humor é algo muito importante, né? Eu não sou o tipo de pessoa que acorda mal-humorada. Não. Mas, às vezes, algo não tá bom na nossa vida, acontece alguma coisa, a gente fecha a cara, né? Então, pra mim é a mesma coisa. Eu tenho a plena consciência de que não tinha esse bom humor nato, essa vontade de, inclusive, me perceber quando eu não estou bem. E isso eu tenho a plena certeza que quem me trouxe foi a maternidade. Eu sempre falo enquanto líder, né? Muitas pessoas ou alguns liderados que já trabalharam conosco podem olhar e dizer, não, mas não é a mesma pessoa. Porque justamente eu já tive uma postura mais rígida, mais firme, mais direta, né? Eu sempre fui uma pessoa que não fui muito de mostrar os dentes, de estar com, né, muitas risadas com muita gente, mas sempre fui uma pessoa que procurei ser muito dócil. Então, o Guilherme, depois que eu fui mãe, ele me fez, eu me lembro exatamente como foi uma madrugada, assim, ó, frio, 5 horas da manhã ele acordava, né, com muita fome e quando eu acendi a luz, assim, ó, que eu entrei no quarto, ele já estava de pé no berço e ele me deu aquele sorriso sem nenhum dente, né, que é o sorriso mais genuíno que existe. E ali me virou uma chave de que, caramba, vai de mim, porque quando a gente tem essa naturalidade e a gente não tem memórias e a gente tá na nossa natureza realmente intrínseca, autêntica, né? A gente tá sorrindo quando acorda. E dali em frente eu fui vendo o poder do você acordar melhor. Eu me lembro em algumas passagens de quando eu fazia universidade, que eu dormia 4, 5 horas somente por dia, por noite, porque trabalhava, estudava, acordava cedo e ia dormir super tarde. Quando eu tinha o sábado só, ou às vezes somente o domingo pra dormir, Deus me livre, o meu mundo caía quando alguém me acordava cedo no telefone, às vezes tinha sido grosseira com a minha mãe, e hoje eu penso, nossa, quanto tempo eu perdi, como eu fui imatura nisso. Então, o bom humor não é desde que nasci, o bom humor pra mim, a risada, a vida leve, é uma escolha todos os dias. Sim. É um exercício que pratico e em várias situações. E cada vez mais isso é consciente, né? Que você entende que
o tempo é agora, como a gente já falou agora, né, num outro episódio, e que toda pessoa que chega é a pessoa certa. Então, porque muitas vezes quem nos tira o bom humor, ou quem nos tira, quem nos prende o sorriso, é alguma situação por alguém, ou por ocasionada por uma falta de comportamento, ou de algum comando que a gente, enquanto líder, deu. E quando a gente entende que não adianta, que ninguém erra, ou ninguém faz por questão, você entende também que toda pessoa é certa e aquilo veio para te dar um ensinamento. Então, Porque justamente depende como a gente encara a situação e os pensamentos que se desenrolam na nossa mente, porque os pensamentos têm a capacidade de gerar emoções, né? Então, essas emoções podem ser positivas ou negativas, mas todas elas vão gerar comportamentos, atitudes, porque as emoções liberam substâncias na corrente sanguínea. O medo faz a gente correr, a raiva faz a gente lutar. Então, se eu penso que eu não aceito algo que aconteceu, ou eu não gostei de algo que alguém falou, esse pensamento vai me gerar uma irritação, né? Uma resistência. E isso, geralmente, a gente já mostra na nossa cara. Porque é nítido, mexe com o corpo, com a nossa fisiologia corporal. E as pessoas que de manhã já acordam mal-humoradas, né? Claro que existe uma influência fisiológica aí, né? Tem gente que é mais matutino, tem gente que é mais, né, que começa a se sentir mais produtivo da metade da tarde em diante, é mais noturno, mas mesmo assim é interessante perceber quais são os primeiros pensamentos do dia ao acordar. Porque se a pessoa acorda, né, tocou o despertador, ela pensa, não acredito que já tem que levantar. E hoje é só segunda-feira, e tem que trabalhar. Com essa visão negativa sobre o que está por vir e sobre ter que acordar, vai gerar mau humor. E daí aquele mau humor fica escrito na cara dela quando ela levanta, né? Então parece que o mundo fez algo pra ela. Mas mesmo que você que tá me ouvindo seja essa pessoa que acorda com a tendência de ter mau humor, saiba que é possível mudar esse estado de espírito, essa vibração. Porque depende dos pensamentos que você nutre. Então, ter a capacidade de perceber esses primeiros pensamentos já ao acordar e mudá-los, né? Trazer para o estado de presença e para a positividade que, posso ter dormido pouco, mas eu tô viva. Tô respirando, né? Posso estar cansada para ter que trabalhar, mas eu tenho trabalho. ontem foi um grande exemplo, assim, eu tinha dormido pouquíssimo por uma decorrência de realmente compromisso, e é muito engraçado porque há um tempo atrás me perguntaram, há alguns anos, o que era eu ter sucesso, o que eu me considerava uma pessoa de sucesso, e eu me lembro da resposta rápida, quando eu tiver a minha agenda cheia, compromissos, e realmente isso aconteceu, só que a régua do sucesso mudou, porque sucesso para mim já não é só mais isso. Porque isso já aconteceu e muitas vezes eu tenho horário para dormir de 5 horas. 5 horas. Isso é pouquíssimo quando a gente entende que o corpo precisa. E eu acordei que eu pensei assim, ó, eu saí da cama arrastada, me encostei na parede, virei pro meu marido e falei para ele: meu Deus, que Deus seja muito presente hoje, porque o negócio tá tenso. E entender que 9 horas da manhã eu já estava numa palestra, num treinamento, cheio de pessoas me olhando, sorrindo, e como eu estava 10h30, parecia que eu tinha dormido 12 horas. Porque aquilo me alimentou tanto, mas Revigorou. é realmente os meus pensamentos. Eu sei o que precisa ser feito, preciso buscar energia de algum lugar, só que o maior energizador é os meus pensamentos e o meu bom humor. Porque se eu ficar ainda mantendo, ai que saco, ai que isso, ai que aquilo, dali pra frente só pra baixo. Sim, sim. E a alegria, ela é uma virtude da alma. Ela é uma chama da alma. Tu já viu o filme Divertidamente? Sim. Se tu lembrar do primeiro filme, do filme 1 de Divertidamente, como começa o filme, né? A alegria começa, ela na sala de comando, ela ainda tá sozinha, e ela já vem envolta de uma luminosidade, né? As outras emoções não têm essa luminosidade, ela tem. E daí ela vê na tela o bebezinho, que é a personagem principal, e ela aperta o botão, o bebê ri. E ela se encanta com aquilo. Aquilo é a chama da nossa alma. A criança, ela nasce com essa chama, essa vontade de viver, essa alegria na alma. Mas o que a gente vai vivendo ao longo da vida pode fazer com que ela fique apagada, com que se esconda essa chama. Então tem gente que parece que vive de mal com a vida. De não conseguir dar um sorriso, de viver com a cara amarrada e fechada. E por mais que as coisas ruins aconteçam, a gente transforma a nossa vida quando a gente consegue rir de si mesmo, né? E dar um sorriso para a vida. Eu lembro que uma vez eu li isso, né? O problema, a frase era assim, tu tens que rir porque tu tá falando pros teus problemas, que eles não têm a capacidade de tirar a tua alegria de viver, né?
E é isso que a gente aprendeu a fazer. E vai muito de encontro ao que conversávamos pela manhã, né? Falamos, porque é engraçado que a gente dá seta pra esquerda, pra direita nas nossas conversas sem avisar, né? E depois volta e se E acha. volta e se acha. E tu sabe que um dos meus maiores desafios enquanto palestrante é justamente isso, porque meus pensamentos têm uma velocidade de que a minha fala não acompanha. E o meu medo é no meio eu olhar para as pessoas e dizer o que eu tava falando. Mas eu nunca deixo de usar o slide por causa disso. Ele é meu guia. Pois então, só que agora isso já aconteceu, já tornou real pra mim. E foi muito leve eu dizer, gente, me ajuda. Eu tava falando do quê? Porque é sobre isso. Mas justamente falávamos de manhã sobre como uma memória do passado que em um momento foi tão dolorosa pode influenciar num trauma que quando você traz a consciência para o presente, tu ri. E eu tinha uma memória de que por que eu tinha tanto receio e medo mesmo de pegar no microfone, gelava a barriga, eu tinha medo de travar. Quando eu trouxe a consciência que isso foi de encontro a um poema que eu precisei declamar no 4º ano, eu tinha 8 anos de idade, e que o tema do poema era um pouquinho mais difícil para mim naquele momento, que era inclusive do Dia dos Pais. E eu fiz o poema e a professora era nova, não me conhecia, não sabia do meu contexto familiar. E eu, né, tive aí o desafio da vida de perder meu pai aos 4 anos de idade. Então, para uma criança que tem 8, foram 4 anos. E eu fui declamar o poema, muito bela, consciente, só que no meio do poema eu travei e comecei a chorar. E a memória que eu tinha é que quando eu levantei o rosto, todos os meus amiguinhos riam e apontavam para mim. Aquilo me traumatizou por muito tempo de eu não conseguir falar na frente das pessoas. De eu pegar qualquer coisa e me transformar em algo que eu queria me esconder. Até o momento de que eu parei e pensei, mas nenhuma daquelas crianças que estavam ali queria me traumatizar. Agora para e pensa, se coloca no lugar das crianças, se fosse você. Vai uma doida lá, começa, coitadinha da criança, né? Doida na maneira de dizer. Mas vai uma criança lá na frente, do nada, ela começa a ler um negócio que era pra ser legal. E ela começa a chorar e gaguejar e trava. Isso é engraçado para uma criança pura de 8 anos. E aí você começa a rir, você começa a trazer o que é engraçado, porque o passado é como eu vejo no presente. E aí tu percebe que aquilo não te incomoda mais, que o frio na barriga não vem mais quando você tá na frente do microfone ou quando você precisa se expressar para outras pessoas, porque não diz respeito ao que elas pensam de você, mas diz respeito de como você está, né? Como não é aquela frase que a gente sempre fala, você não é o que os problemas fazem com você, você é como você reage a esses problemas, a esses desafios. Olha que interessante. Sim, e na verdade as coisas não têm um significado em si, a gente é que dá o significado, a nossa mente que dá. Então, dependendo do significado que eu dou, eu posso sofrer ou eu posso me alegrar. Ou seja, a gente sempre tem uma escolha. Então, eu posso olhar para o passado com a lente da negatividade, ver tudo ruim, ou me sentindo uma vítima, ó, a vida, ó, céus, ó, azar, olha o que aconteceu comigo. Ou eu posso olhar para o passado com gratidão e dizer, meu, quanto eu aprendi, quanto eu evoluí, quanto eu melhorei, né? Então, voltando ao começo do podcast, eu era taxada de antipática. Hoje, talvez alguém até fale, até ache, mas nunca mais ninguém me falou. Mas é sobre isso, é que os julgamentos, eles vêm, ele é natural, o ser humano o ser humano é dual, né? Sim. E a gente fica ali, então, o quanto mais a gente deixa de fazer julgamentos e de se comparar ao outro, melhor é a nossa vida, mais é a nossa leveza. E o parar de julgar o tempo todo é uma escolha nossa. E tudo que a gente vê no outro é nosso. Sim. Eu até brinco com meu marido, porque ele disse esses dias para mim numa conversa, porque é muito legal a maneira como que a gente conversa e tem relacionamentos que trazem muito isso pra gente, né? A evolução enquanto pessoa. E ele falou de como a gente tem que cuidar com o julgamento, porque a gente julga o tempo todo. Sim. E aí eu falei pra ele, falei, meu Deus, se o que eu julgo no outro é o que eu tenho em mim, meu Deus, que Deus continue me ajudando, porque eu falo, meu Deus, olha pra você, olha pra você. E aí você encontra algo que você julga e você começa, o que é que tem em mim que eu tô fazendo referência ali, que tá me incomodando, né? E Sim. rapidamente eu consigo identificar. Sim. E às vezes dói, Sim. às vezes é bem profundo. A nossa mente é muito hábil em julgar. Acho que a gente até poderia falar disso num outro episódio inteirinho, falando sobre o processo da mente. Vamos fazer. Mas é que como ela precisa decodificar e interpretar o que ela está recebendo, ela já traz um julgamento.
O problema é a gente se aprisionar ou a gente se manter naquele julgamento. O treino, o exercício é julgar menos. Julgar a gente sempre vai, mas julgar menos. E mesmo quando vem o julgamento, é a gente conseguir virar a chave disso, né? Porque ninguém gosta de ser julgado. Assim como a gente não quer o outro também não. E muitos problemas no dia a dia acontecem, né? Pelo julgamento que a gente faz do outro nas relações de trabalho também. Mas, enfim, o fato é que nós duas, a gente aprendeu a transformar a nossa vida dando risada. Transformada do risada. E enquanto líder, quando, né, esse é um das vertentes do nosso podcast, falar sobre liderança, como ser uma liderança positiva, como ser uma liderança bem-humorada, eu entendo que todos os dias eu me trabalho, me desenvolvo, e quanto mais eu me curo, mais, né, olho para isso, mais eu me potencializo. Sim. E isso faz com que eu todos os dias levante e entenda que cada projeto que eu tenho, eu quero que as pessoas queiram ficar, que as pessoas, mas entendo também que essas pessoas muitas vezes têm outros desafios e que todos os dias fazem escolhas. E é isso que não impacta mais, porque quando eu olho, ai, era um colaborador tão legal, era um par meu muito massa, por que que ele tá indo embora, por que que ele tá me abandonando? Não, depende da sua vontade. Eu até falo muito isso, eu levanto todos os dias para fazer uma empresa incrível, onde as pessoas queiram ficar, mas respeito caso alguém queira ir embora. E quando a gente entende isso, você para de culpar o outro e da mesma maneira o seu liderado. Eu também entendo que tem liderados que a gente não precisa amar todo mundo, a gente precisa respeitar enquanto Sim. empresa, enquanto equipe, né? Respeitar a vontade do outro, mas o amor ele tem que ser muito genuíno, você tem que amar o que você faz, porque quando você ama o que você faz, vem a leveza, vem o bom humor. Sim. E como isso muda o ambiente de trabalho, né? Quando as pessoas estão mal-humoradas, parece que paira uma nuvem cinza em cima de todo mundo. Porque, obviamente, a gente é um ser de energia. E a nossa energia comunica com a energia do outro. A gente influencia o outro e é influenciado. Então, o bom humor no ambiente de trabalho deixa tudo mais leve. E deixa a mente mais focada, mais centrada e, assim, mais produtiva também. Então, quando a gente fica mal-humorado e quando o mau humor reina no ambiente de trabalho, a visão fica funil. Tu só vê problema. E daí tu fica muito mais reativo. É sistema luta e fuga ligado. Então, é tomar lá da cá. Isso aumenta a agressividade entre as pessoas, torna um ambiente hostil. E como a gente fica muito tempo no trabalho, de modo geral, as pessoas ficam às vezes 40, né? A maioria, 44 horas semanais. Eu costumo falar isso na palestra. Você fica 44 horas semanais com essa galera aí. Quanto tempo tu fica acordado com as pessoas da tua família? Geralmente é menos. Tu tá mais Incrível. tempo no trabalho. E eu sempre digo, quando nos treinamentos, é que quando a gente fala das pessoas da nossa família, nem elas a gente escolheu. É o que Deus deu, né? E quando a gente tem a oportunidade de escolher, a gente escolhe marido, né? Os nossos relacionamentos, amigos. E às vezes a gente também erra na escolha, ou não é uma escolha legal. E tudo bem, né? E aí, no trabalho, a gente também muitas vezes não tem o direito, a gente tem que respeitar, porque a gente passa mais tempo ali do que em casa. E isso afeta a saúde mental das Aham, pessoas, aham. né? E hoje em dia, a quantidade de estresse, afastamento no trabalho, por ansiedade, crise de pânico, Tá virando uma norma, é sobre uma lei. burnout. Sim, justamente porque estão se dando conta da necessidade de trabalhar isso, de olhar para isso, né? Então, o clima organizacional faz total diferença para a saúde mental de todo mundo e, consequentemente, no lucro da empresa. Tu sabe que quando eu comecei a fazer treinamentos e sair um pouco do meu ambiente e expandir para outras empresas e outros negócios, e uma das coisas que eu mais amo é trabalhar com atendimento de excelência, principalmente para a equipe interna, né? Que muitas empresas olham para o atendimento de excelência do cliente externo, mas e o cliente interno? E eu não tinha muita procura de empresas olhando para isso. Hoje, de cada 10 orçamentos que eu faço, 8 são para cliente interno, empresas trabalhando sua equipe. E isso é incrível, porque quanto mais a gente olha para dentro, melhor é o nosso atendimento e a nossa excelência para fora. Sim, porque daí tudo se torna um espelho, né? Nós somos um espelho, a vida é um grande espelho pra gente. A gente projeta no outro aquilo que tem em nós, como tu estava falando antes, e a vida nos mostra, né, lá fora o que a gente tem dentro. Enfim, então se a pessoa mantém o mau humor, ela vai receber mais disso. Mais cara feia, mais ranço da vida. Né? Se tu aprende a se reciclar, transmutar isso dentro de ti, as coisas vão fluindo com maior facilidade. É isso aí. Hoje a nossa escolha é o bom humor, é trabalhar com leveza. Isso é fácil?
A partir do momento que ele entra no automático, sim. Não que não tenha ajustes e que não venha aí muita ressignificação e pedidos É um exercício, né? de ajustes, mas é um exercício. É um treino É um constante. exercício. Assim como a gente treina o corpo na academia, a gente treina a nossa mente para ser positiva, a gente treina as nossas emoções, o nosso humor para ser Gostei. positivo. Bom humor é treinável. Claro, claro que é. Assim A como o sucesso. Sim, com E certeza. uma das chaves para o sucesso é o bom humor. Uhum. Por isso que a gente tem que estar ciente de como a gente tá. Por isso é Uhum. mais consciência, por favor. Mais consciência, por favor. Mais um episódio que a gente tem. E é isso aí. Então, se você gostou, curta, compartilha, comenta. Logo, logo teremos mais episódios. E vem cá para aprender.